Em 29 de novembro de 1947, após um debate acalorado, as Nações Unidas decidiram dividir a Palestina, que era governada pelos britânicos, em dois estados separados, um para os judeus e outro para os árabes. Após 2000 anos de exílio e apenas 3 anos após o Holocausto, os judeus teriam novamente uma nação livre em sua antiga terra natal. Mas ter direito à terra era uma coisa, ser capaz de mantê-la era outra. Os judeus estavam eufóricos, mas os árabes estavam furiosos. Eles juraram destruir o Estado judeu antes mesmo de seu nascimento. Exércitos árabes armados com tanques, armas e aviões fornecidos por britânicos e franceses estavam prontos para atacar as forças judaicas que estavam apenas levemente armadas. Abre aspas, será uma guerra de aniquilação, fecha aspas, declarou Hassan Pasha, secretário-geral da Liga Árabe, e a ameaça não era vazia. A guerra de 1948 pode ser dividida em 4 fases. A primeira fase começou imediatamente após a resolução da partilha da ONU em novembro de 1947. Árabes palestinos e irregulares da Síria, Líbano e Gaza atacaram assentamentos judaicos. As forças árabes também cercaram Jerusalém, privando 100 mil judeus de comida e água. Tentativas repetidas dos judeus de quebrar o cerco foram repelidas. A situação era desesperadora. Enquanto tentavam freneticamente obter armas no exterior, o líder sionista David Ben-Gurion, temendo que o mundo recuasse da resolução de partilha, evitou ordenar uma ofensiva contra os árabes. Mas os ataques árabes se mostraram devastadores, forçando os judeus a contra-atacarem em batalhas brutais. Os judeus conseguiram vitórias em Haifa, Safed, Jafá e Tiberíades. Assumindo que essas derrotas fossem apenas temporárias, dezenas de milhares de árabes fugiram para estados vizinhos. A violência atingiu um pico em abril de 1948, quando as forças sionistas atacaram a cidade árabe de Deir Yassin, resultando no que os árabes afirmam ter sido um massacre. Em seguida, homens armados árabes emboscaram um comboio médico que ia para um hospital em Jerusalém, matando 78 médicos e enfermeiros. Um mês depois, as forças árabes dominaram os defensores judeus de Etzion, onde 127 homens e mulheres foram massacrados. Quando o Estado de Israel estava prestes a ser proclamado, sua sobrevivência era incerta. Sob um embargo de armas dos Estados Unidos, as forças judaicas tinham munição suficiente para lutar por apenas uma semana. Jerusalém estava isolada e assentamentos em todo o país estavam igualmente isolados. Temendo um segundo holocausto, os líderes sionistas estavam divididos sobre declarar ou não o Estado. Mesmo assim, na sexta-feira, 14 de maio, Ben-Gurion entrou no Museu de Arte de Tel Aviv, escolhido por suas paredes grossas que poderiam suportar um ataque árabe antecipado, e ali proclamou a independência do Estado judeu renascido, que seria conhecido como Estado de Israel. 11 minutos depois, o presidente Harry Truman fez dos Estados Unidos a primeira nação a reconhecer o Estado judeu. A segunda fase da guerra estava prestes a começar e a situação de Israel só pioraria. Os árabes haviam prometido invadir no momento em que Israel declarasse sua independência, e assim o fizeram. 5 exércitos árabes conquistaram grandes partes da Galileia no norte e do Negev no sul. As forças egípcias avançaram a cerca de 32 quilômetros de Tel Aviv. Na cidade velha de Jerusalém, os combatentes israelenses tentaram e falharam em defender o antigo bairro judeu que foi conquistado e saqueado pelos árabes. Embora a situação fosse ruim para os judeus, também era quase tão ruim para os árabes. Eles também sofreram pesadas perdas e subestimaram seriamente a força de resistência de Israel. Quando uma trégua da ONU foi proposta em 11 de junho, ambos os lados concordaram. Israel usou a trégua para obter armamentos mais avançados e absorver dezenas de milhares de imigrantes, muitos deles sobreviventes do Holocausto. Esses novos soldados receberam armas e foram imediatamente enviados para a batalha. Os egípcios quebraram a trégua ao atacar uma vila israelense no Negev, e Israel respondeu avançando em todas as frentes. A terceira fase da guerra havia começado. Entre as cidades tomadas por Israel estava Lod e Ramleh, cujos habitantes árabes ou fugiram
ou foram expulsos. Ao todo, cerca de 700 mil palestinos tornaram-se refugiados no que ainda chamam de Nakba, o desastre em português. Aproximadamente o mesmo número de judeus foi posteriormente expulso de países árabes. Outra trégua foi declarada no dia 18 de julho e durou até meados de outubro, quando a quarta e última fase da guerra começou. A essa altura, o equilíbrio de poder havia mudado. Adequadamente armadas, agora as Forças de Defesa de Israel, o IDF, expulsaram os invasores para além das linhas de partilha originais. A última operação da guerra ocorreu em março de 1949, quando as tropas da IDF ergueram uma bandeira israelense pintada à mão sobre a vila de Hashhash, que logo seria renomeada como Eilat, no Mar Vermelho. A Guerra de Independência de Israel terminou com acordos de armistício negociados por um diplomata americano, Ralph Bunche, o primeiro afro-americano a ser premiado com o Prêmio Nobel. A guerra teve um custo alto, resultando na morte de 6 mil israelenses, o que representava 1% da população. Jerusalém foi dividida entre o oeste judaico e o leste árabe, com a Cidade Velha permanecendo sob controle jordaniano. Quase 2 décadas se passariam antes que os judeus pudessem novamente orar no Muro das Lamentações. O problema dos refugiados palestinos tornou-se uma fonte perene de instabilidade e conflito no Oriente Médio. No entanto, o resultado mais significativo da guerra foi o renascimento após 2000 anos de exílio de um Estado judeu forte e soberano, o Estado de Israel. Pouco antes do amanhecer do dia 29 de outubro de 1956, paraquedistas das Forças de Defesa de Israel, liderados pelo lendário comandante Ariel Sharon, desceram no deserto do Sinai, no Egito. O objetivo dos paraquedistas era conquistar a passagem estratégica de Mitla, mas o objetivo mais amplo era eliminar a ameaça representada pelo exército egípcio armado pelos soviéticos e o governante do Egito, Gamal Abdel Nasser. Israel não estava sozinho na busca pela derrota de Nasser. Grã-Bretanha e França também queriam intervir contra Nasser, que havia acabado de nacionalizar o vital Canal de Suez. Eles só precisavam de um pretexto e Israel forneceu ao atacar as forças egípcias na passagem de Mitla, a apenas 32 quilômetros do canal. Assim começou o que ficou conhecido como a Crise de Suez, a Segunda Guerra Árabe-Israelense. As origens da guerra remontam ao fim da Guerra de Independência de Israel em 1949, quando Israel assinou acordos de armistício com Jordânia, Egito e Síria. Israel via esses acordos como precursores da paz, mas os árabes os consideravam apenas tréguas temporárias, preparando o terreno para o que chamavam de segunda rodada de ataques para destruir Israel. Ao longo dos anos de 1950, os árabes adquiriram armas modernas, sobretudo caças, que Israel, ainda sob embargo de armas dos Estados Unidos, não conseguia obter. Os Estados Árabes também apoiaram grupos terroristas palestinos conhecidos como os Fedayeen, os auto-sacrificadores, que lançavam ataques contra comunidades israelenses a partir da Cisjordânia, então governada pela Jordânia, e da faixa de Gaza, governada pelo Egito. Em resposta, Israel formou unidades de paraquedistas sob o comando de Ariel Sharon para retalhar contra os ataques Fedayeen. As tensões nas fronteiras atingiram o ápice. Ainda assim, a guerra parecia improvável a menos que surgisse um líder capaz de unir o mundo árabe contra Israel. E esse líder foi o carismático Gamal Abdel Nasser, que eletrizou as audiências de língua árabe com sua retórica inflamável contra o Ocidente. Após tomar o poder em julho de 1952, Nasser se retratou como o herói do pan-arabismo, a ideia de que todos os estados árabes deveriam se unir e formar uma poderosa nação. Ele também atacava a entidade sionista, recusando-se a chamar Israel pelo nome, e prometeu lutar contra ela. Rejeitou tentativas americanas e britânicas de negociar um tratado com Israel, apesar de oferecerem grandes áreas do deserto de Negev em troca.
Em vez disso, Nasser intensificou os ataques Fedayeen e procurou o armamento avançado do maior inimigo do Ocidente, a União Soviética. Em setembro de 1955, ele conseguiu assinando um grande acordo de armas com os soviéticos que incluía não apenas centenas de tanques e veículos blindados, mas também caças e bombardeiros modernos. De repente, Israel, cercado por ameaças de todos os lados, viu sua própria existência em risco. Israel precisava desesperadamente de um aliado, mas nenhum país estava disposto a ajudar o Estado judeu isolado. Isso mudou em 1955, quando Nasser começou a apoiar a luta da Argélia pela independência da França, dando à França e a Israel um inimigo comum. Secretamente, a França começou a fornecer armas a Israel, mas, para Ben-Gurion e Dayan, não era rápido o suficiente. Em mais um ano, no máximo, estimavam eles, o Egito estaria pronto para atacar. A oportunidade de impedir esse ataque veio em julho de 1956, quando Nasser nacionalizou o Canal de Suez. Grã-Bretanha e França, que detinham a maior parte do controle do canal, estavam dispostas a retomá-lo à força, mas precisavam de um pretexto. Em um acordo secreto, Israel se comprometeu a lançar seus paraquedistas na passagem de Mitla, perto do canal, o que desencadearia uma sequência de eventos planejados. Grã-Bretanha e França emitiriam um ultimato tanto ao Egito quanto a Israel para cessarem as ameaças ao canal. Ambos presumivelmente rejeitariam a demanda, dando uma desculpa para uma expedição conjunta anglo-francesa para invadir o Egito e proteger o canal. Era um plano audacioso que certamente irritaria o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que se opunha publicamente ao uso da força contra Nasser. Por isso, franceses, britânicos e israelenses mantiveram o plano em segredo até 29 de outubro, quando os paraquedistas saltaram em Mitla. Ao mesmo tempo, as forças terrestres israelenses romperam as linhas egípcias no Sinai, e os jatos israelenses fabricados na França abateram os MiGs soviéticos do Egito. Em menos de 100 horas, todo o Sinai até o Canal de Suez e toda a faixa de Gaza estavam sob controle israelense. Grã-Bretanha e França tinham seu pretexto e ofereceram seu ultimato, mas falharam em agir rapidamente. Eisenhower, sentindo-se traído, ficou furioso e advertiu sobre graves repercussões caso Grã-Bretanha e França continuassem com seu plano. Apesar das objeções dos Estados Unidos, eles o fizeram, mas apenas depois de demorarem 5 dias inteiros para invadir o Egito. Mesmo assim, o seu progresso foi dolorosamente lento, o que deu tempo aos Estados Unidos e à ONU para condenarem a invasão e forçarem a retirada imediata das tropas invasoras do Egito. As tropas recuaram em desgraça e tanto os governos britânicos quanto o francês caíram. Israel também foi pressionado pelos americanos a retirarem as suas tropas e uma força de paz da ONU, a primeira do tipo, foi enviada ao Sinai e também a Gaza. Apesar de tudo, Israel havia eliminado a ameaça imediata do Egito e garantiu uma década de relativa tranquilidade. Ben-Gurion e Dayan tornaram-se heróis nacionais e Israel pôde se concentrar em absorver mais imigrantes, construir sua economia e fortalecer as forças de defesa de Israel para enfrentar o desafio muito maior que viria no ano de 1967. Poucos eventos na história moderna foram tão dramáticos quanto a Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967. A guerra entre Israel e 4 nações árabes, o Egito, a Síria, a Jordânia e o Iraque, mudou a natureza do Oriente Médio e do conflito israelo-palestino, transferindo o controle da Cisjordânia da Jordânia para Israel e desencadeando o extremismo islâmico. As origens da guerra foram muito complexas, começando com a ascensão do pan-arabismo, que buscava unir os países criados pelos europeus após a Primeira Guerra Mundial, a Síria, o Iraque e a Jordânia, em um único Estado árabe. A questão era, quem lideraria esse Estado? Em sua tentativa de reivindicar esse papel, os governantes árabes competiam entre si para atacar Israel, sendo o principal deles Gamal Abdel Nasser,
o líder carismático do país árabe mais poderoso, o Egito. Para estabelecer a sua liderança, em 16 de maio de 1967, Nasser expulsou os pacificadores da ONU que serviam como uma barreira entre Israel e o Egito no deserto do Sinai e na faixa de Gaza, então controlada pelos egípcios. Nasser marchou com seu exército para o Sinai e ameaçou jogar os judeus no mar. Ele bloqueou os estreitos de Tirã na entrada do Mar Vermelho, sufocando o porto vital de Eilat, em Israel. Fez uma aliança militar com a Síria e o Iraque e colocou o exército jordaniano sob comando do exército egípcio. Na primeira semana de junho de 1967, Israel estava cercada. Ao sul, o exército do Egito, ao leste, os exércitos da Jordânia e do Iraque, ao norte, o exército da Síria e ao oeste, o Mar Mediterrâneo. Para piorar, Israel enfrentava essas ameaças praticamente sozinha. Embora tivesse laços amistosos com os Estados Unidos, não havia uma aliança estratégica e o país contava com armas francesas, não americanas. Claro, os soviéticos estavam do lado de Nasser. A situação era de vida ou morte. Os partidos políticos de Israel, normalmente divididos, formavam um governo de unidade nacional com Levi Eshkol como primeiro-ministro e o famoso general Moshe Dayan como ministro da Defesa. A grande questão que os líderes israelenses enfrentavam era: Israel deveria esperar o inevitável ataque e reagir, ou deveria atacar primeiro? E se atacasse? E se falhasse? Após muita discussão e agonia, os líderes de Israel decidiram atacar. Às 7h45 da manhã do dia 5 de junho, Israel lançou um dos maiores ataques aéreos da história militar. Os egípcios foram completamente surpreendidos e em poucas horas os aviões israelenses destruíram 3/4 da Força Aérea Egípcia, a maioria ainda no solo, garantindo o controle do espaço aéreo, uma vantagem tática crucial. Em seguida, as forças terrestres israelenses avançaram no Sinai com o objetivo de neutralizar a ameaça egípcia e, ao fazer isso, desencorajar outros estados árabes de se envolverem no conflito. Israel pediu repetidamente ao rei Hussein da Jordânia que se mantivesse fora da guerra, mas não teve sucesso. Em poucas horas, Israel estava lutando em 3 frentes de batalha. As forças jordanianas dispararam milhares de projéteis de artilharia sobre Jerusalém Ocidental e a área de Tel Aviv, além de atacarem posições israelenses na fronteira oriental. A Síria também bombardeou as cidades e vilarejos do norte de Israel com milhares de projéteis. Israel reagiu como se a vida da nação dependesse disso. E dependia. Nos vastos desertos do Sinai, os aviões israelenses devastaram as forças egípcias, enquanto as tropas e tanques israelenses forçavam os egípcios a recuarem em direção ao Canal de Suez. Ao mesmo tempo, em Jerusalém, as tropas israelenses avançaram para a metade oriental da cidade. No terceiro dia da guerra, os exércitos jordanianos e egípcios estavam em plena retirada. Soldados israelenses conquistaram todo o Sinai até o Canal de Suez e, respondendo ao ataque palestino de Gaza, capturaram também a faixa de Gaza. De forma dramática, na manhã de 7 de junho, os paraquedistas israelenses realizaram o sonho judeu de 2000 anos de reunificar Jerusalém Oriental e Jerusalém Ocidental, além de libertar a Cidade Velha. O monte do templo está em nossas mãos, foi o que relatou o comandante Motagur, enquanto suas tropas dançavam em frente ao Muro das Lamentações. A única frente restante era a Síria, que continuava bombardeando o norte de Israel. Embora temesse que os soviéticos entrassem na guerra em defesa de seu aliado, Moshe Dayan determinou que a oportunidade de garantir o terreno elevado da fronteira norte de Israel, as colinas de Golã, não poderia ser desperdiçada. Avançando sob fogo sírio, as forças israelenses alcançaram seu objetivo. Em apenas 6 dias, tudo havia terminado. Israel derrotou múltiplos exércitos árabes, convencendo os líderes americanos a se aliarem ao Estado judeu e a fornecer-lhes armas naquele momento. O mundo ficou surpreso. Um país de apenas 2,5 milhões de habitantes derrotou o mundo árabe com mais de 100 milhões.
um país com apenas 13 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito antes da guerra, quadruplicou o território sob o seu controle. Mas muitos desafios surgiram. O maior deles era o que fazer com mais de 1 milhão de palestinos agora sob a autoridade israelense. Essa questão ocupou o pensamento político, diplomático e militar de Israel por muitas décadas e continua sendo um desafio até hoje. Era 6 de outubro de 1973, Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico. As sinagogas em Israel estavam lotadas de judeus jejuando e orando. Então, exatamente às 14 horas, as sirenes de ataque aéreo começaram a soar. As orações cessaram e em seu lugar vieram sussurros, rumores de guerra. Mas não eram apenas rumores. No sul, uma força egípcia de 100 mil homens, apoiado por 1.300 tanques de fabricação soviética, estavam atravessando o canal de Suez. Eles rapidamente ultrapassaram uma série de fortificações que Israel havia construído ao longo do canal após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Jatos de combate israelenses foram enviados para enfrentar a força invasora, mas os egípcios estavam preparados com baterias antiaéreas de última geração projetadas pelos soviéticos. Tanques israelenses enfrentaram uma devastadora barragem de mísseis antitanque, armas que o Egito não possuía em 1967 e para as quais Israel não estava preparada. Os egípcios infligiram centenas de baixas, mas o deserto do Sinai é vasto e fica distante da fronteira sul de Israel. No norte, no entanto, não havia essa zona de amortecimento. Centenas de tanques sírios, superando em número os tanques israelenses, numa proporção de 5-1, romperam as defesas de Israel nas colinas de Golã. Naquela noite, o lendário ministro da Defesa de Israel, Moshe Dayan, apareceu na televisão israelense e desabou diante das câmeras, dizendo aos espectadores que o Estado judeu estava em perigo de destruição total. Mas como esse desastre aconteceu? Há uma resposta mais simples do que parece: complacência. Depois de vencer uma vitória relâmpago na Guerra dos 6 Dias, 6 anos antes, os líderes israelenses assumiram de que os árabes não ousariam lançar outra guerra tão cedo. E foi pior do que isso. Os líderes israelenses tinham informações de inteligência confiáveis de que o presidente egípcio Anwar Sadat e o ditador sírio Hafez al-Assad estavam planejando um ataque, mas simplesmente descartaram esses relatórios como alarmistas. Afinal, quem imaginaria que os árabes atacariam no dia mais sagrado do calendário judaico? Apenas no dia anterior, no dia 5 de outubro, com as forças egípcias e sírias já concentradas nas fronteiras de Israel, a primeira-ministra Golda Meir Dayan e outros funcionários israelenses finalmente concluíram que a guerra estava prestes a acontecer. Israel convocou freneticamente as suas reservas. Golda Meir, enquanto isso, telefonou para o secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, pedindo apoio para lançar um ataque preventivo, mas Kissinger disse não. Se Israel atacasse primeiro, explicou, seria visto como agressor. Essa hesitação custou caro a Israel. À medida que os exércitos inimigos rompiam as defesas de Israel, dezenas de milhares de reservistas saíram correndo de suas sinagogas. Eles não voltaram para casa, foram direto para a linha de frente. Os combates no norte foram brutais, muitas vezes corpo a corpo, mas em 48 horas as forças israelenses já haviam detido o avanço sírio nas colinas de Golã. No sul, a história era diferente. O terceiro exército egípcio repeliu o contra-ataque de Israel. A pressão sobre Golda Meir era esmagadora. Normalmente, uma fumante de 5 maços de cigarro por dia estava fumando 9. Justamente quando a situação parecia desesperadora, o general israelense Ariel Sharon elaborou um plano audacioso. Ele lideraria uma divisão combinada de tanques e paraquedistas para atravessarem o canal de Suez, cortando o terceiro exército egípcio por trás e cercando-o. O problema era como levar as pontes flutuantes até o canal de Suez através das linhas egípcias fortemente defendidas.
Seguiu-se alguns dos combates mais ferozes da guerra, mas no final, as forças israelenses conseguiram romper e atravessar o canal. Israel voltou a ter o controle da região. O terceiro exército egípcio, com 20 mil homens, agora estava cercado e enfrentava a aniquilação. Foi então que as superpotências entraram em cena. A União Soviética estava do lado do Egito e da Síria, enquanto os Estados Unidos apoiavam Israel. À medida que as forças egípcias e sírias perdiam aviões, tanques e mísseis, a União Soviética as reabastecia. E à medida que Israel perdia os seus armamentos, os Estados Unidos reabasteciam Israel com 22 mil toneladas de ajuda militar autorizadas pelo presidente americano Richard Nixon. Para salvar o terceiro exército egípcio, os soviéticos moveram a sua frota armada com as armas nucleares para o Mediterrâneo Oriental, onde enfrentaram a sexta frota dos Estados Unidos. Pela primeira vez desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962, ambas as superpotências ficaram em alerta nuclear. Um conflito regional ameaçava se transformar em uma terceira guerra mundial. Kissinger pressionou Golda Meir a recuar. Israel havia repelido com sucesso a invasão, argumentava ele, e já não estava mais em perigo. Os soviéticos, por sua vez, convenceram Sadat e Assad de que um cessar-fogo seria melhor do que ver seus exércitos aniquilados. As negociações entre as partes beligerantes logo seguiram, e após 3 semanas sangrentas, a Guerra de Yom Kippur terminou. Surpreendida no primeiro dia, Israel se recuperou e terminou a guerra com sua artilharia ao alcance tanto do Cairo quanto de Damasco, um feito militar ainda estudado na Academia Americana de West Point. No entanto, os israelenses, que perderam mais de 2.600 homens, consideraram a Guerra de Yom Kippur um desastre. Os egípcios, por outro lado, consideraram a Guerra de Outubro, como a chamam, uma guerra vitoriosa e gloriosa, mesmo tendo sido derrotados ao final e perdido 15 mil homens. Eles haviam dado a Israel um choque terrível. Essa crença transformou Sadat em um herói aos olhos do seu próprio povo. Ele era o guerreiro que restaurou a honra nacional. 6 anos depois, com essa nova credibilidade, Sadat se juntou ao primeiro-ministro israelense Menachem Begin e ao presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, para assinar o Tratado de Paz entre Egito e Israel, que perdura até hoje. Na madrugada de 6 de junho de 1982, 60 mil soldados israelenses, acompanhados por 800 tanques, invadiram a fronteira norte de Israel com o Líbano. Assim começou a Quinta Guerra Árabe-Israelense, uma guerra que o governo israelense oficialmente chamou de Operação de Paz para a Galileia, mas o resto do mundo chamou de Guerra do Líbano. Um velho ditado diz que todos sabem como as guerras começam, mas ninguém sabe como elas terminam. Isso certamente foi verdade no Líbano. As raízes da guerra podem ser traçadas até a luta de Israel por sua independência em 1948, quando mais de 100 mil palestinos fugiram para o Líbano. Eles foram mantidos em campos de refugiados que se tornaram focos de radicalismo. Então, com a derrota dos palestinos na Guerra Civil da Jordânia em 1970, mais de 200 mil palestinos fugiram para o Líbano junto com vários grupos terroristas, o principal deles sendo a Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat. O enorme influxo de palestinos armados desequilibrou a frágil balança entre cristãos, drusos e muçulmanos no Líbano, levando 5 anos depois ao início de uma guerra civil que causou centenas de milhares de mortes. A Síria explorou o conflito para ocupar grandes partes do país, enquanto os terroristas voltaram sua atenção para Israel, disparando foguetes contra a Galileia e atacando comunidades na fronteira norte. Em março de 1978, terroristas desembarcaram em uma praia entre Tel Aviv e Haifa e atacaram uma rodovia próxima, matando 38 civis, muitos deles crianças. Israel respondeu invadindo o sul do Líbano. A Operação Litani teve sucesso temporário em afastar os terroristas da fronteira, mas os ataques da OLP continuaram, não apenas do Líbano,
mas também da Cisjordânia, de Gaza e contra judeus e israelenses no exterior. Israel retaliou atingindo bases da OLP e formou uma aliança com Bashir Gemayel, líder da milícia cristã libanesa. O ministro da Defesa israelense, Ariel Sharon, acreditava que, junto com os cristãos, Israel poderia expulsar a OLP e os sírios do Líbano e substituí-los por um governo pró-ocidental que faria a paz com Israel. Sharon afirmou que todo o Oriente Médio seria transformado e convenceu o primeiro-ministro israelense Menachem Begin do plano. As forças israelenses estavam prontas para atacar. No dia 3 de junho de 1982, Shlomo Argov, embaixador de Israel na Grã-Bretanha, foi baleado na cabeça por um terrorista palestino, ficando permanentemente incapacitado. No dia seguinte, o governo israelense aprovou a Operação Grandes Pinheiros, projetada para empurrar a OLP 40 quilômetros para longe da fronteira. Porém, uma parte secreta do plano também previa a possibilidade de que as forças de defesa de Israel avançassem mais ao norte para expulsar as forças sírias do Líbano. Duas divisões israelenses cruzaram a fronteira, uma seguindo pela estrada costeira e a outra avançando pelo leste para flanquear os sírios. Entre as duas colunas estavam o Castelo de Belfort, uma fortaleza medieval que servia como base da OLP. A fortaleza foi tomada após uma batalha sangrenta pelos comandos da Brigada Golani. Em ambas as frentes, os combates foram ferozes, mas as armas israelenses prevaleceram em todos os lugares. A Força Aérea Israelense abateu 100 aviões e helicópteros sírios sem perder nenhuma aeronave. Bashir Gemayel assinou um histórico acordo de paz com Israel. Ao final de junho, Israel estava sitiando Beirute. Por meio da mediação americana, as tropas sírias evacuaram a área e cerca de 6.500 terroristas da OLP, incluindo Yasser Arafat, embarcaram em navios rumo à Tunísia. A Operação Grandes Pinheiros parecia estar prestes a alcançar um sucesso histórico, mas não foi o que aconteceu. No dia 14 de setembro, Gemayel foi assassinado por uma enorme explosão de carro-bomba. Vingando a sua morte, milicianos cristãos entraram nos campos de refugiados de Sabra e Shatila e massacraram centenas de civis. As IDF, que não conseguiram impedir o massacre, foram acusadas de perpetrá-lo por grande parte da comunidade internacional. A resposta de Menachem Begin foi, abre aspas, cristãos matam muçulmanos e o mundo culpa os judeus. Fecha aspas. Israel subsequentemente recuou para o que chamou de zona de segurança ao longo de sua fronteira norte. Soldados americanos liderados pelos fuzileiros navais americanos substituíram os israelenses em Beirute, lutando contra as milícias muçulmanas e druzas. No dia 23 de outubro de 1983, um suicida xiita atacou o quartel-general dos Estados Unidos, matando 241 soldados. Posteriormente, os Estados Unidos também se retiraram do Líbano. A Operação Grandes Pinheiros conseguiu expulsar a OLP e a Síria do Líbano, mas falhou em concretizar a visão de paz. O irmão de Bashir, Amin Gemayel, cortou relações com Israel. Begin renunciou e Ariel Sharon foi forçado a deixar o cargo. No entanto, os efeitos de longo prazo da guerra do Líbano seriam sentidos por décadas. O vácuo deixado pela retirada da OLP e da Síria foi preenchido por uma milícia xiita apoiada pelo Irã, o Hezbollah. Seus repetidos ataques contra as tropas israelenses convenceram Israel de que o custo de permanecer no Líbano era muito alto. As IDF se retiraram completamente do Líbano em maio de 2000, mas o Hezbollah continua a ameaçar Israel até hoje. Se Israel tivesse conseguido firmar um acordo de paz com o Líbano nos anos 80, o Oriente Médio teria mudado para melhor. Mas em vez de trazer paz, a Guerra do Líbano revelou mais uma vez a causa central do conflito no Oriente Médio, a recusa de aceitação de um Estado judeu na região. Enquanto essa recusa persistir, não haverá paz.
Você já pensou em aproveitar conteúdos como este que você acabou de assistir de uma maneira mais exclusiva, de uma maneira fechada, de uma maneira em que você possa participar e até sugerir os próximos temas? Este é o Clube do Almanac. Fica aqui o meu convite para que você conheça este benefício que é dedicado exclusivo a você, seguidor do Almanac Militar. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.